Salve, meus amigos, sejam bem-vindos. Vamos lá para mais um vídeo. E hoje com esse tema aí que eu coloquei na chamada do vídeo, né? Que eu parei de fotografar em RAW. Mas na verdade eu parei de fotografar em RAW em estúdio. Porque, querendo ou não, eu tava sofrendo um pouco com isso. Vamos lá, deixa eu explicar melhor. Sempre que a gente fotografa em RAW, pensando em fluxo de trabalho, a gente sempre coloca uma coisa a mais, né, no nosso dia a dia. Então, poxa, eu trabalho em média hoje com 2 ensaios por dia, né, de segunda a sexta, às vezes sábado também. Então, pô, são 2 ensaios por dia. Isso sou eu que tenho que fazer tudo. Eu que fotografo, eu edito, né, eu processava o RAW, depois eu que fazia o Photoshop faço o Photoshop das imagens. Então, é uma carga de trabalho bem alta, né? Você fotografar, você pós-editar e depois você ter que fazer o Photoshop das imagens. Então, tava ficando bem complicado. E aí, um dia, por acidente, né? Eu acabei configurando a câmera para JPEG e não me dei por conta. E saí fotografando. Só que a vantagem de você trabalhar em estúdio com luz, seja um LED ou seja o flash, é que você tem controle total de todas as luzes, né? Então o que acontecia? Eu fotometrava bem direitinho ali a luz principal, depois eu tinha a luz de preenchimento, que às vezes eu uso rebatedor, às vezes eu uso um outro LED, ou às vezes eu uso um outro flash, eu tenho a luz de recorte, então eu estou monitorando essas luzes o tempo todo, né? Sempre primando que saia perfeito, né? Nunca deixando para pós-editar depois, tipo, fazendo foto escura ou fazendo foto clara demais para depois tentar recuperar. Isso dentro da minha filosofia de trabalho não existe, né? Então, fazer sempre dentro do que seria o ideal, tá? E nesse dia, por acidente, eu acabei colocando em JPEG e eu vi que a câmera estava meio rápida e na hora de descarregar as imagens para mostrar para o cliente, eu vi que descarregou bem rápido e tal, mas, gente, é um fluxo de trabalho tão doido que na hora tu não se dá por conta. Aí quando eu fui pro computador para após editar a imagem, eu vi que era JPEG. Aí eu falei, eu fiz isso, eu não acredito. Né? Você fica aquele, eu não acredito que eu fui fotografar em JPEG. Tantos anos, há mais de 15 anos fotografando tudo em arquivo RAW. E aí eu, vamos lá. E aí eu comecei a olhar aquele arquivo JPEG, um JPEG muito bom de editar. Inclusive melhor do que o próprio RAW, porque ele traz um pouco menos de informação, sabe? E na hora de fazer um Photoshop ali ajudou bastante. E aí eu fiz aí no próximo cliente eu fiz o segundo, meio com o pé atrás, sabe? Aquele meio desconfiado e tal. Fiz o segundo. E aí fiz o terceiro e comecei a gostar do resultado. Poxa, cara, eu posso fotografar tudo em JPEG, então. Pelo menos em estúdio, onde todo o ambiente é controlado, né? Onde eu não tenho, por exemplo, o que acontece em evento social, que você acaba deixando a câmera pré-setada ali numa configuração X e tu vai trabalhando com ela e depois na pós-edição tu vai dando aquele para mais e para menos, né? E aqui no estúdio eu não tenho esse problema, porque eu tô o tempo inteiro, com o tempo eu testo a luz, vejo se ficou bom, não ficou bom, faço de novo, até ficar do jeito que eu quero, né? E eu comecei a gostar muito. Inclusive, teve um acidente, eu sempre vou chamar de acidente, né? Que eu precisei mudar todo o setup de luz e tal, fiz as fotos e estourou, lavou um pouco a foto. Eu falei, depois eu recupero, né? Só que era JPEG. E aí por via das dúvidas eu pensei, cara, eu vou repetir esse clique porque eu acho que não vai dar para recuperar. E eu repeti. E de fato, né? De fato. Aí fica a dica de 5 estrelas. Sempre que a gente trabalha com esse arquivo, independente da câmera, independente da fabricante, né, é sempre muito importante fazer muito certinho o JPEG. A latitude de exposição que se diz, né, que você consegue trabalhar altas luzes e baixas luzes, é muito rasa, é muito baixa, né? Então o que acontece? Nesse caso, como eu mas eu estourei ali em 1,5 ponto, quase 2, foi impossível recuperar, não teve como. Né? Ainda bem que eu refiz a foto e com a exposição correta. Então assim, vai trabalhar com arquivo JPEG, tenha muita certeza, né,
do que você vai estar fazendo como captura de imagem, porque depois, para pós-processar isso, fica praticamente impossível, né? Então, para mim, aqui ajudou demais a eliminar uma das etapas do fluxo de trabalho. Então, imagina, como é que eu trabalho hoje aqui, né? Eu fotografo, faço uma quantidade X de imagens para a pessoa poder selecionar, e as pessoas selecionam na hora comigo, ou seja, a curadoria das imagens não sou eu quem faz, é a pessoa junto comigo. Então eu fotografei, né? Sento, mostro todas as imagens, a pessoa me ajuda a selecionar as que ela mais gostou. Dentro disso já vai direto para o Photoshop, tá? Então, ó, olha quanto tempo a menos de trabalho que eu tenho, né? Só pelo fato de uma pessoa fazer a curadoria da própria imagem e eu não ter que pós-editar isso, né? Só nessa brincadeira, gente, eu não quero mentir para vocês, mas entre ter que fazer a curadoria e pós-editar, eu acho que eu eliminei aí pelo menos umas 4 horas de trabalho. Porque imagina, a gente faz uma sessão, eu sou um cara que não faz muita foto, não sou de clicar muito. Mas supondo que eu fiz uma sessão aí de umas 100 e poucas fotos. Aí você tem que pegar, olhar. Quem fotografa sabe que cada foto nossa é praticamente um filho, né? Tu tem que ficar com dó de tirar foto. Aí às vezes não é a foto, às vezes a foto que tu deixa não é a foto que a pessoa mais gostou, né? Então quando a pessoa escolhe, ela já escolhe aquilo que ela gosta. Já me elimina, já tira esse peso das minhas costas, sabe? Isso tem sido muito bacana. Aconselho vocês a fazerem esse tipo de coisa. Cara, depois quando vai pro Photoshop, vai só para editar mesmo. E detalhe, a maioria das câmeras, quando ela captura em JPEG, ela já dá uma suavizada na imagem, né? O pessoal que já testou sabe do que eu tô falando. Cara, isso na hora de tratar pele, de tratar imperfeições, ajuda demais quando você tem pouca nitidez. Aí depois ali tu só vai e aplica uma nitidez final na imagem e beleza, nitidez de borda, né? Isso aí já ajuda demais. Então assim, ó, para não me estender demais, aconselho sim, se você tem um ambiente controlado, né? Se você tem como trabalhar com LEDs, trabalhar com calma, ver o que você está fazendo, vale muito a pena trabalhar em JPEG, tá? E eu queria dar mais uma dica, uma última dica. Para quem trabalha com Nikon e Canon, tá? Procura trabalhar o JPEG no neutro, tá? No neutro. Normalmente ela vem no standard, tanto Nikon quanto Canon. Eu não sei como é que é a Sony. E a Fuji, ela tem os padrões de cores, né? Que eu trabalho, se eu não me engano, na Fuji eu trabalho em JPEG aquele... depois eu boto na tela aí pra vocês, que agora eu não vou lembrar o nome, mas acho que é Pro Negative Standard, alguma coisa assim, mas eu vou deixar na tela aí. Por quê? Por que eu tô falando pra vocês trabalharem assim? Porque ela deixa a imagem mais flat. Ela não satura tanto, não contrasta tanto quanto o Standard, quanto outros modos, né? Então quando a gente trabalha com a imagem mais flat, então se eu preciso dar uma recuperadinha no preto, se eu preciso dar uma melhoradinha de contraste, esse tipo de coisa, eu consigo mais fácil do que se eu pego uma imagem que já vem muito carregada, beleza? Então, vai trabalhar com JPEG, essa é uma dica que eu sempre dei desde que eu dava curso de Photoshop, esse tipo ou consultoria para a galera, que é vai trabalhar com JPEG neutro. Vai trabalhar com gravação de vídeo, igual eu estou gravando agora com a Canon T3i, trabalha flat. Eu estou trabalhando ali no modo neutro, com -2 de contraste, saturação e não lembro a outra opção lá. Mas enfim, então 3 opções de cores que eu trabalho em -3, que é justamente para, se precisar, eu carrego depois. Eu não deixo carregar na hora. Beleza? Então, essas são as dicas que eu queria ter passado para vocês hoje. Já faz um tempo que eu não apareço por aqui. Mas como eu comecei a trabalhar com JPEG não faz uma semana, e eu gostei demais, e eu sou um cara que sempre defendeu muito o arquivo RAW, eu quis trazer compartilhar isso com vocês. Daqui a pouco o pessoal fica naquela dúvida, né? Ai, será que eu trabalho em JPEG? Será que eu faço isso? Será que é um crime que eu vou estar fazendo? Não, não é, tá? O fato de você estar fotografando em JPEG não deixa você menos fotógrafo, beleza? Então, aquele abraço para vocês e até um próximo vídeo.